muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Condomínio de Carne e Osso. Eu sou Lidiane Genski, sou advogada e apaixonada por esse mundo condominial. E hoje está comigo aqui a Aline Conrado, advogada condominialista e que também é uma amiga muito querida há muito tempo. Aline, estou muito feliz de você estar participando aqui com a gente. Obrigada, Lid. Estou muito feliz também de estar aqui, de ter recebido esse convite e principalmente para falar de um tema que é super importante. Com certeza. E esse tema que todo mundo está falando é a NR1, tá? A NR1 era para ter entrado em vigor ano passado, em 2025, em maio, mas foi prorrogada e, por enquanto, vai entrar em vigor agora em maio de 2026. E NR, não sei se você já ouviu falar, mas é uma norma regulamentadora, tá? E a NR1, ela faz complemento ao capítulo 5 da CLT, ou seja, a disciplina aí, a segurança e saúde do trabalho. Então, por isso que é muito importante e como as empresas vão ter que se adaptar a todas as atualizações dessa norma, é muito importante que todo mundo fique ciente e também os nossos queridos condomínios, tá? E a NR1, ela é a diretriz base que estabelece essas regras para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. E hoje a gente vai focar na alteração que mais tem sido falada aí na NR1, que é a regra que exige que as empresas façam o gerenciamento dos riscos psicossociais. E para falar com a gente sobre esse tema, está aqui novamente com a gente a Valéria Santoro. Estou muito feliz de você estar aqui de novo, Valéria. Muito obrigada. A Valéria, ela é mediadora de conflitos, facilitadora de diálogos e especializada em comunicação interpessoal. Bem-vinda, Valéria. Obrigada, Lidiane. Obrigada, Aline. É um prazer estar aqui, ainda mais para conversar sobre esse tema da NR1, que envolve tanta gente e que está necessitando explorar mais e vai suscitar também tantas adaptações e novos entendimentos. Então, acho bem importante a gente explorar esse diálogo, aprofundar esses conceitos e refletir mais, né? Não que a gente tenha todas as respostas, Sim. mas trazer novas reflexões sobre esse tema. Acho que a primeira pergunta seria, então, Valéria, o que são riscos psicossociais? Muito bem. Então, os riscos psicossociais, e eu estou aqui com meu celular, né? Alguns conceitos e algumas falas eu trouxe para trazer com bastante exatidão para nós refletirmos e para todos que vão aqui nos escutar, nos ver mais adiante também. Mas então os riscos psicossociais, então são fatores que estão presentes no ambiente de trabalho, mas que dependendo da intensidade, da frequência e da forma como eles são gerenciados, eles podem gerar estresse, sofrimento psíquico, adoecimento emocional ou mental. Então, a gente fala muito em saúde mental no ambiente de trabalho, né? E é claro que o ambiente de trabalho, por si só, ele oferece fatores, situações de estresse, às vezes de desconforto, situações que a gente tem que lidar e que exigem de nós, que exigem energia, que exigem resoluções de prontidão, enfim. Mas dependendo, como diz ali, né, na definição que eu quis trazer bem técnica, dependendo da frequência, da intensidade e de como esses fatores são gerenciados no ambiente, então eles podem levar ao adoecimento. Então, é muito importante a gente olhar para esses fatores com um olhar amplo. Não é assim, aconteceu uma vez, né? Então isso já significa que é um risco, né? Já significa que eu não posso mais realizar esta função. Eu já preciso ser afastada, ou isso aqui, eu já estou adoecida por causa disso. Não, então a gente precisa ter um olhar amplo, cuidadoso,
para aquilo, e por isso existe uma metodologia, e por isso existe um mapeamento, e por isso precisa se fazer avaliações a respeito, né? Então, é nesse sentido, assim. E quais são as doenças que podem ser causadas por essas questões psicossociais no trabalho? Bom, aí nós temos um estresse crônico, um burnout, um desengajamento, né, que pode acontecer das suas funções, né, até casos de depressão, por exemplo, né, pode levar a isso. Casos que não forem Casos- tratados no começo, pode acabar Isso. desencadeando no... Tá. Se não forem bem gerenciados, Sim. então sempre levando em conta isso, né? Intensidade, frequência, esses fatores, né? Apresentando, né? Frequência, intensidade a forma como são gerenciados. Então, como tu disseste bem, né? Não foram bem gerenciados. Então, não tem ali um plano de prevenção, não tem uma forma adequada de tratamento. Aquilo vai sendo persistente, frequência, com intensidade forte, né? Pode levar a casos de depressão, por exemplo, ansiedade, pânico, burnout, que tem se falado bastante, né? Exaustão, esse cansaço permanente que não passa, que não é só chegar em casa, descansar, dormir, Outro né? dia já está bem de Já novo. está bem, não é isso. Ele não passa, né? Não passa. Um desânimo constante, uma falta de vontade mesmo de ir para o trabalho ou de realizar suas funções, esgotamento mental, né? Um isolamento, inclusive, não ter vontade de se conectar, de conversar com seus colegas, de interagir com as pessoas, medo da interação dentro do trabalho, medo de procurar a sua liderança, né? Então, vai criando um isolamento dentro do seu ambiente, tanto com os seus pares, com a sua equipe, quanto com a sua liderança. Às vezes até porque a pessoa nem sabe falar sobre isso, né? Não tem essa cultura Nem a ali. pessoa está entendendo o que não está tá acontecendo, exatamente. talvez, com ela. Talvez para ela não seja claro. Ela só se sente mal, mas não Ela não esteja sabe claro. Por isso verbalizar. que acho que é importante essa observação, né? Muito. Exato, até porque a gente pode recordar, assim, né? Vamos relembrar um pouco. Falar de saúde mental no trabalho é algo novo. Pedir auxílio, dizer que que tem problemas psicológicos, que faz terapia ou que toma algum remédio, né, de ordem psiquiátrica ou coisas do tipo, isso até pouco tempo atrás era um tabu. Um Não se tabu até falava. fora do trabalho, né? Em Isso, qualquer ambiente social já era um tabu. Exatamente. Então, em qualquer ambiente, imagina dentro do trabalho, né? Então, não se falava, pedir auxílio era algo impensado, Até um sinal de fraqueza, um né? sinal de fraqueza, isso aí, porque as pessoas poderiam pensar, eu sou, então, incompetente, ou não tenho mais capacidade para desempenhar a minha função, né? Não vão mais confiar em mim, não vão mais me passar as minhas atribuições, ou vou ser demitido, enfim. Às vezes é visto até como uma frescura, né? Isso aqui não é nada demais. Né? Exato. Era visto, então, como assim, a pessoa está exagerando alguma coisa, né? Está dramatizando alguma coisa. E isso, hoje já se fala sobre isso, ou pelo menos a gente tenta normalizar, a gente tenta trazer isso para que as pessoas, de um modo, na média, vejam como algo normal. É a mesma coisa que eu trazer para o ambiente de trabalho que eu tenho crises de enxaqueca, né? Ou que eu sofro com um problema gástrico. Então, bom, eu Quanto tenho... a isso, todo mundo acha normal. Acha Nossa, normal. Coitado, vai se tratar, né? Exato. Agora, Isso. se Agora, é dizer alguma que eu questão tenho, né, que eu tenho psicológica, um problema psiquiátrica. psicológico, já é mais difícil. Então, hoje em dia já há conversas a respeito disso para que
isso seja mais normalizado. E agora a norma Mas agora obrigou, vamos a dizer gente assim, as sim, empresas a precisa olhar realmente para colocar isso. em prática. É. Né? entender que o trabalho oferece riscos e que saúde mental faz parte desse contexto global do ser humano. Que nós somos também, olha que louco, a gente tem que chegar em 2026 e dizer isso, nós somos também mente, E admitir, né? né? O óbvio, né? Na verdade. Por isso, assim, a gente acha até engraçado dizer isso, assim, que a gente precisa olhar e admitir que somos também mente, que a nossa mente tem limitações, aguenta até um certo ponto e também precisa de cuidados. Assim como eu cuido do meu estômago, assim como eu cuido dos olhos, eu vou no oftalmo, da garganta. Quem fala muito bom precisa cuidar da garganta e às vezes tem problemas e precisa de um tratamento específico. Bom, eu também preciso da mente para fazer o meu trabalho e eu também preciso cuidados com essa mente. Né? E de vez em quando, talvez, eu vá precisar de mais cuidados e de mais tratamento e de um auxílio especializado. E como eu passo muito tempo no meu trabalho, a maioria das pessoas é assim, e se não é dentro do ambiente de trabalho, mas é trabalhando, né? Porque tem muita gente que passa trabalhando e não necessariamente dentro da empresa, né? Mas trabalhando. É natural que o trabalho nos afete bastante. Então, vamos ver como é que esse trabalho está me afetando, não só fisicamente, porque tem todos os riscos que afetam fisicamente, né? Bom, quem trabalha numa empresa que lida com produtos químicos tem que ter os cuidados, porque aqueles produtos podem afetar a saúde. Então, tem toda uma série de equipamentos e proteções e uma legislação, enfim, específica para cuidar daquilo. Mas tem agora, então, né, com a NR1, tem todo um cuidado da questão psicossocial, das interações dentro do trabalho, que tem que ser olhadas para isso, porque isso também pode adoecer. Nós somos seres sociais, relacionais. Então, as relações, elas nos afetam muito. As relações em si ou a ausência delas. Então, uma pessoa que vai para o trabalho e que é ignorada no trabalho. Vamos pensar isso ao longo do dia, ao longo de vários dias. Frequência, né? Com muita intensidade. Não é assim um colega que simplesmente não conversa contigo. Não, tu é ignorado por vários colegas dentro de uma equipe. Não Nossa, é te isso passado. acaba com a pessoa, né? Exato. Ao longo de muito tempo. Isso vai exatamente isso, acabando com a tua saúde mental, né? Vai afetando a tua saúde mental. Dependendo da pessoa, vai gerando depressão, vai te deixando sem vontade de trabalhar, vai te desengajando, a tua autoestima vai afetando a tua autoestima. Daqui a pouco tu vai criando, teu corpo vai reagindo e tu vai tendo outras doenças, né, refletindo no corpo até. Sintomas até físicos, né? Exato. Coisas que tu não tinha e que vai tendo, baixando a tua imunidade, aí vai criando outras doenças físicas, refletindo. Então, tua saúde mental, ela tem uma importância muito grande e o ambiente que tu estás tem essa capacidade de te afetar. E se nós passamos muito tempo no trabalho ou trabalhando, isso é Nos muito afeta importante, muito, né? nos afeta muito. E, Valéria, dentro do mundo condominial, qual a sua sugestão para que os condomínios eles coloquem em prática o gerenciamento desses riscos? Bom, os condomínios não são um mundo à parte, né? Eles não estão fora disso, não estão isentos. Vocês sabem muito bem disso, que são especialistas neste universo condominial. E vocês veem essas relações, né, acontecendo do síndico com todos os funcionários que tem dentro do condomínio, enfim. Então,
o condomínio vai precisar olhar também para essa questão da NR1 e dos riscos psicossociais. Então, eu diria assim, para entender os riscos a que os funcionários do condomínio estão sujeitos, a primeira coisa é fazer um mapeamento. Então, entender quais são as funções, né? Quem são esses funcionários, esses colaboradores, que funções existem ali dentro, como é que elas são desempenhadas, quais são os riscos. Para isso existem empresas especializadas, com metodologias especializadas de saúde e segurança do trabalho, por exemplo, esses profissionais que fazem esse mapeamento para entender exatamente quais são esses perigos, esses riscos, entender isso que nós falamos antes, essa frequência, essa intensidade, como é que estão sendo gerenciados já esses riscos, se é que estão sendo vistos e gerenciados. E aí desenhar um plano de gerenciamento, se já não está sendo feito, né? Um plano de gerenciamento desses riscos. Então, como é que nós vamos prevenir? Se estão acontecendo, o que nós podemos fazer para lidar com esses riscos, para diminuí-los, minimizá-los, o que pode ser feito. Então, o primeiro passo para os condomínios é fazer esse mapeamento. Então, chamar, se não tem, um profissional de saúde e segurança do trabalho, ou uma consultoria especializada, para fazer esse mapeamento. E, a partir disso, traçar um plano de ação, prevenção, ação, porque isso é muito importante. E eu gostaria de frisar que a NR1 e esse cuidado com os riscos psicossociais tem que ser um comprometimento de todos, não é só do síndico. Então, de todos os colaboradores, do síndico, claro, mas também vai ser do conselho. De todos os condôminos também, de todos os condôminos, eles têm que entender, porque todos estão interagindo. É um universo único condominial. Então, todos estão ali interagindo. Então, imagine o porteiro, né? Até a gente estava conversando antes de começar aqui a conversa de bastidores, né? Então, antes de começar a conversa aqui, estava na conversa de bastidores. Imagine o porteiro de um condomínio. Ele tem contato com muita gente o dia todo. Então, qualquer profissional que tem um contato intensivo com o público, já por si só, isso já oferece um fator de estresse, de potencial risco. Né? Porque é estressante lidar com o público o tempo inteiro, pessoas das mais diversas, entrando, saindo do condomínio, fornecedores, os condôminos, visitantes, enfim, vocês sabem muito bem, né, como é que é esse mundo. Então, essa pessoa, claro, ela vai precisar de treinamento, ela vai precisar ter a capacitação adequada, mas ele vai ter que ter esse treinamento, mas ele vai ter que ter o preparo, claro, mas assim, o síndico vai ter que entender o risco a que esse funcionário está exposto e o que significa isso para o condomínio, mas todos os condôminos vão ter que entender o que significa isso para o condomínio e o papel deles. Quais as consequências? As consequências, né? Exatamente. Então, como é importante, quando eles estão lidando com o funcionário do condomínio, o comportamento deles em relação a esse funcionário, e eles têm um papel em mitigar estes riscos quando eles estão se relacionando com este funcionário. Aí o conselho vai ter um papel importante, porque ele vai ter um olhar estratégico também sobre esse universo e como é que está sendo gerenciado esses riscos e quais as medidas de prevenção que estão sendo adotadas e qual a eficácia dessas medidas e se estão tendo resultados ou não.
Então, assim, tem todos têm papel nisso. Todos tem que ser um comprometimento de todos. Não é só, não, isso é o síndico cuida, né? Deixa para o síndico. O síndico vê isso, né? E se der algum problema, o síndico não cuidou direito. O síndico não viu isso. Ele não tomou as medidas adequadas. Tem que ser um trabalho de conscientização geral, né? Na verdade, Geral. do síndico, obviamente, mas com todos os condôminos, Mesmo né? porque, se tiver um descumprimento, a norma fala em multas. E Isso. quando se trata de condomínio, qualquer despesa que tenha, extraordinária, por exemplo, no caso de uma multa, vai ser rateado entre todos. É isso aí. Então, pode ser que uma pessoa, né, tenha alguma situação que ofenda, por exemplo, o porteiro e que, enfim, ele se sinta mal, e ele entre depois com uma ação, ou que tenha uma multa realmente porque o condomínio não está tomando as providências que tem que tomar, as consequências são de todos. Pode até depois cobrar daquela pessoa que causou, mas primeiramente o responsável vai ser o condomínio. É isso mesmo. A conscientização é muito importante. E até aproveitando que você está falando da questão do porteiro, a norma fala que o empregador ela tem que informar para o empregado quais são os riscos existentes naquele local de trabalho. Então, a gente está muito acostumado a falar da questão de insalubridade, de uma coisa, mas também agora vai ter que informar os riscos psicossociais. Me fala na prática, dando o exemplo, por exemplo, do porteiro. Como fazer isso? E o síndico, falando no funcionário orgânico, né, no funcionário próprio do condomínio, então, o síndico que é o gerente dele, o responsável por ele. O que o síndico tem que falar para o porteiro quanto a essa questão dos riscos psicossociais? Essas são as conversas difíceis porque, assim, quando eu trabalho com a questão... Quando eu trabalho nesse recorte da NR1, o meu papel é trabalhar nessas capacitações em comunicação e gestão de conflitos, né? Então, porque eu sou mediadora, facilitadora de diálogos e trabalho com comunicação interpessoal. Então, tudo que eu falei em termos de metodologia, de mapeamento, de preparação do plano de gerenciamento de riscos, isso é de uma consultoria especializada, dos profissionais de segurança, de saúde e segurança do trabalho, ou de consultorias voltadas para a NR1 com psicólogos, enfim. Então, não é a minha área de atuação. Eu tenho a noção, é claro, entendo do global, mas eu não entro nesse detalhamento. Então, a minha área é entrar para fazer a parte das capacitações da comunicação, porque a comunicação ela tá na base das relações dentro de qualquer ambiente de trabalho, então dentro dos condomínios, inclusive, né? Se eu conseguir melhorar a forma, aprimorar a forma como as pessoas se comunicam, como elas conseguem gerir os conflitos, melhor para todos, diminui o estresse, dá clareza nas relações, clareza nos papéis de cada um, até onde eu posso ir. Quando eu tenho alguma dúvida, eu consigo ir lá e tirar essa dúvida. Eu não fico naquela ansiedade. Se eu não sei, eu consigo ir lá e perguntar. Então, eu deixo a liderança também entendendo melhor o seu papel, se comunicando melhor, ativo uma escuta mais qualificada. Então, toda essa parte de aprimoramento, capacitação de comunicação e gestão de conflitos é onde eu entro e que isso conversa com a NR1.